dos guerreiros que eles chamam, né? Os de mais idade, eles tiveram problema com álcool e abandonaram a tribo. Então os que tinham ficado eram os mais jovens, tanto que o cacique atual era um cacique bem jovem. Então essa missão lá de Manaus já tinha contato com essa tribo e eles nos propuseram a gente ir lá, levar recursos e levar uma ajuda também, um incentivo e levar a pregação da palavra para ajudá-los. Então nós estivemos lá esses dias e foi assim, para nós, tanto para nós como para eles foi transformador, porque é uma experiência de ficar morando no meio da floresta, no meio de uma tribo, nas áreas inundadas e poder estar lá compartilhando, falando da palavra de Deus. Eu sei que muita gente não concorda com isso, né? Essa questão, vocês vão lá mudar a cultura do índio, mas na verdade não foi isso que a gente propôs. O que a gente propôs foi o seguinte: nós entendemos que a cultura deles tem que permanecer. O que a gente foi ensinar é que a cultura deles pode ser vivida de uma perspectiva de Deus, ou seja, Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é pastor, surfista, tem uma história incrível. Eu tenho o prazer de receber William Damiani Becker. Tudo bem, pastor? Tudo prazer bem. Receber? Prazer estar aqui, poder compartilhar contigo alguma experiência. Algumas, né? Algumas. Isso. Bom, a gente estava brincando antes que todo crente é ex alguma coisa, é verdade? Isso. Todo mundo carrega, mas todos nós, né? Acho que carregamos ex alguma coisa na nossa história, né? Partindo do princípio que Jesus veio buscar o que estava perdido, então... O que estava de mal? Todo o que se encontrou com ele estava perdido de alguma forma. Isso é verdade, isso faz parte da história de muitos daqueles que hoje estão caminhando com Cristo, eles têm um histórico de ser ex alguma coisa. Mas essa história também é a sua história. Também fez parte da minha história. Você era trevas e virou luz? Como é que era? Sim, até os meus 17 anos eu tinha uma vida assim um pouco errada, né? O que define uma vida um pouco errada? Quero ver a minha fazer um cheque aqui, como é que tá? Vai lá, quero ver se a minha estava na mesma linha que a tua, vamos ver. Então, a minha caminhada antes foi com experiência com violência, coisas erradas, festas, teve algum uso de droga também, fui usuário de drogas até os 17 anos. Até os 17? Isso. Ali você encontrou Jesus ou não? Foi um amigo meu, na verdade, que começou aí primeiro e fazia parte do meu ciclo de amigos, e depois ele começou a falar pra mim, cara, minha vida mudou, eu me encontrei, cara, eu tô muito feliz hoje, não sinto falta da vida que eu tinha. E então um dia eu tomei essa decisão de conhecer. E eu lembro que um culto que eu fui para conhecer, eu acabei ficando, nunca mais saí, isso faz 21 anos. Como é que foi essa mudança naquele momento na tua mente? Porque algumas pessoas que vêm aqui, alguns religiosos inclusive, falam que teve chamados. Sim. Alguns ouviram alguma coisa, alguns Sim. foram atraídos para a igreja, alguns sabiam que deveriam estar lá naquele momento. O que você sentiu? Então, na verdade, o culto todo já foi algo assim para mim muito diferente do que eu tinha vivido até então. Porque eu acompanho hoje as pessoas que chegam na igreja, elas chegam muito constrangidas, porque não estão acostumadas com o ambiente e tal. E eu lembro que fui mais 6 amigos, nós somos em 7. Mas, William, o pessoal não está acostumado com a sequência, o cara se perde na sequência. A gente fica sem graça, porque tem os louvores que a gente não conhece, tem a música que a gente não conhece. Eu lembro que eu estava muito sem graça. Eu sou católico, se eu for numa igreja diferente da minha, eu vou perder a sequência ali. Tem uma liturgia, ali, né? Tem uma liturgia. Né, e eu lembro que tinha, assim, uns cânticos alegres, que o pessoal fazia um gesto e tal, e a gente, assim, meio acanhado. Mas quando o pastor começou a falar da palavra, eu lembro até hoje da palavra, para te ter uma ideia, João 3,8. Ele começou a falar do vento do Espírito e aquela palavra tocou meu coração. Só que a pessoa que nos levou, ele foi bem esperto, falou assim, o negócio é o seguinte, a hora que o pastor fizer um apelo para você receber oração, vão tudo lá na frente, hein? Porque ele já preparou o terreno pra gente, que ele sabia como é que ia funcionar. Mas na verdade, quando o pastor nos chamou e fez um apelo para quem queria receber oração e queria abrir o coração para receber Jesus, na verdade não foi nem tanto o incentivo dele, foi porque a gente foi tocado mesmo pela palavra. E nós fomos lá à frente, fizemos uma oração. Eu confesso que para mim não foi um evento sobrenatural que aconteceu, né? Mas o efeito que teve na minha vida, aquela experiência foi... A partir daquele momento ali, William, tudo mudou? Tudo mudou. Tudo mudou. Você esqueceu aquele passado? Esqueci. Eu lembro assim, que quando nós estávamos voltando para casa, a nossa experiência, a gente falava um com o outro assim, gente, o que aconteceu com a gente que a gente tá leve? A impressão que a gente tinha assim, eu cheguei lá com uma mochila pesada. E quando eu saí daquele lugar, tiraram a mochila das minhas costas, eu estava muito leve. Eu lembro que a gente veio na rua assim, rindo, conversando. Cara, alguma coisa aconteceu, eu tô leve.
E eu tomei umas decisões quando eu voltei para casa. Falei, ó, eu vou ficar por casa, eu não vou sair, não vou ter contato com os amigos por um tempo, que eu quero aprender o que é isso que eu recebi. Eu lembro que comecei a ler a Bíblia, esse meu amigo começou a nos ensinar como é que orava, como é que falava com Deus, como é que buscava a presença de Deus. E eu lembro que aquilo ali me preencheu de uma tal forma que eu não me senti mais falta da vida que eu tinha. Na verdade, foi difícil? Não foi, porque eu não senti falta. Para ti foi natural. Porque o que eu recebi foi tão melhor que o que ficou para trás, para mim, não fazia mais sentido. Entre você estar na igreja, se converter, ter uma vida nova e virar pastor, você tem um caminho gigantesco pela frente. Tem uma caminhada. Não foi de uma hora para outra. Não, foram 10 anos. Até ser pastor foram 10 anos. 10 anos? 10 anos. 2 anos e meio, 3 anos depois, eu fui para um seminário. Eu recebi um convite do pastor da minha igreja. Um seminário como tipo católico assim ou não? Não, seminário teológico. É um pouco diferente do católico, assim, não é tão... Mas eu fiquei como aluno interno. Foram 2 anos como aluno interno morando em Belo Horizonte. Na Igreja Batista da Lagoinha, isso. Eu fiquei lá então 2 anos estudando teologia, E depois retornei. E 1 ano e meio depois, a igreja me fez uma proposta para eu começar a dedicar meu tempo integral e trabalhar na igreja. Isso não como pastor ainda, como uma pessoa que pudesse estar disponível para a igreja naquilo que a igreja precisasse. Seria trabalhar para a igreja. Isso, trabalhar para a igreja. Eu comecei a trabalhar em tempo integral. Aí veio depois a proposta de eu assumir um trabalho nosso na cidade de Maracajá, que tinha inaugurado uma pequena igreja lá. E era ser pastor lá já ou não? Isso, daí já era, a função era como pastor, mas ainda não oficialmente recebendo esse título como pastor. Na prática eu já estava sendo um pastor. Eu cuidava da igreja, eu era o pregador da igreja, eu era o pastor daquelas pessoas na prática. Aí logo depois, em 2009, eu casei em maio. Aí quando chegou dezembro, eu e minha esposa, nós fomos consagrados para a igreja e declarados para a igreja que nós éramos pastores, agora com o título de pastores oficialmente, mas na prática nós já éramos. O que muda quando você recebe o título? Olha, na verdade, a nossa igreja adota essa postura, não muda. O que muda é o seguinte, nós temos uma visão de que será consagrado a pastor aquele que na prática já é. Então, na verdade, a gente só vai oficializar diante de toda a igreja o que aquela pessoa já vive na vida dela na prática. Então, todas as pessoas foram consagradas pastores da nossa igreja porque na prática e na vida delas, elas já exerciam aquele chamado, que não vamos chamar profissão, aquele chamado. Então, esse processo de ser consagrado, na verdade, é declarar diante de toda a comunidade, nós reconhecemos o chamado pastoral na vida dessa pessoa e nós estamos aqui oficializando isso como num ato aqui religioso, vamos chamar assim, de consagração, que nós seguimos lá uma liturgia de derramar o óleo sobre a pessoa, de oração com imposição de mãos e declarando a pessoa para aquele ministério. 21 anos de caminhada. 21 anos. Nunca se questionou sobre essa caminhada? Ou é normal esses questionamentos existirem? Eu tenho algo comigo e as pessoas ficam até admiradas quando eu falo. A maior certeza que eu tenho de estar cumprindo esse chamado é a vontade que eu tenho de desistir dele. É proporcional? É proporcional. Vou dizer por quê. Porque é um desafio que vai além da capacidade humana. Se a pessoa quer ser um pastor segundo o padrão bíblico que Paulo lá relata nas cartas pastorais, se essa pessoa quer ser um pastor íntegro, cumprindo seu chamado com excelência, segundo a vontade de Deus, é um desafio enorme. Enorme. E esse desafio, eu muitas vezes diante desse desafio eu me acovardei, eu me vi incapaz, então já tive muita vontade de desistir. Então nas minhas orações, diariamente, constantemente, tem ali um trechinho nas minhas orações pedindo: Deus, me fortalece. Eu não consigo. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não vou. Então, a certeza que eu tenho desse chamado, muitas vezes, é a minha incapacidade de conseguir. Mas será que não é ele que fala contigo para tentar te desmotivar, para te testar mais ainda? Não, eu entendo isso de uma seguinte forma. Eu vejo que na Bíblia alguns personagens que foram chamados por Deus, todos eles deram desculpa para Deus. Não, Deus, eu não posso. Não, comigo não. Porque eu entendo que isso é um pré-requisito para Deus usar uma pessoa. Porque o dia que Deus chamar alguém, essa pessoa responder: poxa Deus, eu só estava esperando o Senhor me chamar, estou prontinho, tal. Eu acho que esse Deus nem chama. Porque esse Deus não tem oportunidade de mostrar quem Ele é através da pessoa.
porque vai aparecer mais a pessoa. Então, a pessoa que adota essa postura de Deus, eu não consigo. É uma forma de Deus, tudo bem, é tu que eu quero. Por quê? Porque eu quero mostrar o quanto eu posso fazer através da tua vida, e não o quanto tu tem capacidade de fazer. Então, eu só exerço esse ministério porque eu dependo de Deus. O dia que eu não depender mais de Deus, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, o pastor William Becker, comigo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET, online no portal rtv.com.br. E pessoal de Orleans pode curtir a gente, pessoal de Orleans e região, nas ondas da Rádio Guarujá AM 960 em 2 horários. 11 da noite, o nosso programa inédito, e 12h30, popular 12h30, a reprise do Manos Talk Show. E hoje eu recebo ele, que é pastor, ex-surfista, ex um monte de coisa, William Becker. Pastor. Não, mas ex-surfista eu não sou. Não é? Continua. Não, é que ex-surfista não existe. Não existe? Aquele que surfa uma vez, olha... Continua caindo na água? Continua. Surfista eu vou ser até quanto eu conseguir ficar em pé numa prancha, eu vou ser. Surfão, no com menos regularidade, mas... a idade também vai chegando, né? Isso. Né? Eu costumo muito ir no Farol de Santa Marta, né? A gente tem casa lá. Tem casa lá? Isso. A gente tá sempre por lá. Esposa... Eu, minha esposa e meus filhos surfamos. Tá esposa surfista também? Também. Cai todo mundo na água, pô. Todo mundo na água. Não dá pra dizer que não gosta, então? Não, eu acho o ambiente onde nós mais sentimos à vontade é perto do mar. Depois da igreja. Ou primeiro a igreja, depois. Agora ficou difícil, hein? Olhou pra cima pra pensar, hein? Pra ver se o cara autorizava. É que a igreja, o nosso entendimento como igreja, ela não é um lugar, né? Nós, evangélicos, temos a igreja como um lugar. Então, pra nós pode ser sim o mar, porque lá também é igreja. Lá também nós cultuamos a Deus. Não tem problema. Não tem problema. Você fez duas missões, né? É isso? Sim. Uma em Manaus. Isso. E uma na Jordânia? Na Jordânia. Qual foi a primeira? A primeira foi em Manaus. Com uma tribo indígena? Com a tribo indígena, a tribo Roxinol. Nós somos, em 2015, um grupo de jovens aqui de Criciúma, a maioria da nossa igreja, e ficamos lá 12 dias, aproximadamente, mas nós ficamos 5 dias morando na tribo com os índios. Como é que foi essa experiência? Olha, eu costumo falar, né, assim, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida como cristão. Tá, porque eles não são cristãos. Não, eles não eram. Não são cristãos, né? Cristãos, não eram. Cristãos. Eles tinham um problema lá que é o seguinte, porque a maioria dos guerreiros que eles chamam, né, os de mais idade, eles tiveram problema com álcool e abandonaram a tribo. Então, os que tinham ficado eram os mais jovens, tanto que o cacique atual era um cacique bem jovem. Então, essa missão lá de Manaus já tinha contato com essa tribo e eles nos propuseram a gente ir lá, levar recursos e levar uma ajuda também, um incentivo e levar a pregação da palavra para ajudá-los. Então, nós estivemos lá esses dias e foi assim, para nós, tanto para nós como para eles, foi transformador, porque é uma experiência de ficar morando no meio da floresta, no meio de uma tribo, nas áreas inundadas, e poder estar lá compartilhando, falando da palavra de Deus. Eu sei que muita gente não concorda com isso, né? Essa questão, vocês vão lá mudar a cultura do índio, mas na verdade não foi isso que a gente propôs. O que a gente propôs foi o seguinte: nós entendemos que a cultura deles tem que permanecer. O que a gente foi ensinar é que a cultura deles pode ser vivida de uma perspectiva de Deus. Ou seja, eles não têm culto a um Deus? Tem. Por exemplo, uma das coisas que nós ensinamos, eles têm o costume de entrar na floresta, quando vão caçar, e tocar um instrumento pedindo para o espírito da mata, pedindo licença para o espírito da mata. Quando nós falamos a palavra para eles, olha, essa prática, vocês podem continuar, mas quando vocês tocarem esse instrumento, toquem para o Deus Criador de todas as coisas. Ele criou a mata, Ele criou os animais. Toquem louvor a Ele, pedindo ajuda a Ele para vocês terem o êxito na caça. Então a gente não quis interferir na cultura, a gente veio trazer um entendimento bíblico e do Criador a respeito daquilo que eles faziam. Mas eles entenderam isso? Entenderam. Houve batismo lá de pessoas nas águas. Batismo cristão? Cristão. Dos índios? Dos índios. A esposa do cacique se batizou. O que transformou em você isso? É porque assim, nós ficamos na igreja, às vezes, um bom tempo aprendendo a teoria, crendo ali na palavra, mas quando você vai para um campo e você vê acontecendo aquilo que você acredita,
tem uma perspectiva diferente. Por exemplo, Jesus nos deixou a grande comissão da igreja, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando. Bom, todos que fazem parte da igreja conhecem essa palavra do Senhor Jesus, mas quando você vai e você vive isso na prática, a história é diferente. Muitos imaginam que não aceitavam vocês lá, ou todos aceitavam bem? Todos aceitaram, toda a tribo aceitou. Nós tivemos assim a simpatia de todos eles. Eu quero saber tradições deles que vocês entraram, vai. Rituais. Fizeram algum ou não? Não. Teve alguns irmãos que participaram. No último dia eles fizeram aquelas danças dele dentro da maloca, que eles fizeram uma apresentação das danças típicas deles. Aí alguns irmãos foram convidados para participar dançando e tal. As índias seminuas, como elas ficam e tal. E foi uma coisa assim interessante porque você vê ali a cultura deles viva, né? Porque são coisas que a gente costuma ver por TV, né? Por revista, internet. Mas estar ali junto com eles é uma experiência incrível. E a outra foi na Jordânia. Jordânia. Aí foi um mundo completamente diferente. Essa foi até mais tenso, né? Na verdade, a gente foi perto de uma zona de guerra, né? Nós fomos para a Jordânia através de uma missão chamada Movimento Brasil pela Síria. Foi encabeçado por um pastor aqui de Criciúma, Alessandro Campos, que hoje mora em Florianópolis. Inclusive foi esse Alessandro Campos, o meu amigo, que me levou para a igreja. E somos amigos até hoje. E então ele começou um projeto chamado Movimento Brasil pela Síria. O objetivo dele era ir até lá, levar recursos e de alguma forma conseguir ajudar os refugiados que vieram da Síria para a Jordânia. Então fomos, isso era a segunda viagem dele e a primeira minha. Fomos uma equipe de 7 pessoas aqui de Criciúma, chegamos em Amman. De Amman, todo dia nós saímos para uma cidade que é fronteira com a Síria, chamada Al-Mafraq, onde recebia uma grande quantidade de refugiados vindos da Síria. Então ali a gente teve experiência com pessoas que contou cada história de horror, que à noite era impossível dormir sem ficar pensando, sabe, assim, do que eles viveram na guerra. Então ali nós tivemos assim, uma dimensão do que é o horror da guerra. A nossa intenção não foi em nenhum momento assim, ficar evangelizando as pessoas, na verdade, porque a gente entende também que o maior evangelismo que a gente pode dar é uma demonstração de amor. Então a gente foi para lá amar essas pessoas, até porque o idioma era uma barreira, né? Eles falam árabe e poucos falavam inglês, então no inglês a gente conseguia se comunicar. Eles são muçulmanos, geralmente? São muçulmanos, a maioria muçulmanos. Mas também tinha entre os refugiados alguns cristãos também, porque na Síria também havia cristãos, né? E os cristãos foram os mais perseguidos pelo Estado Islâmico, inclusive. Eles criaram um símbolo que é parecido com a letra U e um pingo no meio, que era o símbolo onde o Estado Islâmico desenhava nas casas onde eram cristãos. E aquilo significava o quê? Aquele símbolo significava Nazareno. Aqui são nazarenos, seguidores daquele de Nazaré, Jesus. E aquele símbolo autorizava qualquer pessoa a entrar, matar, roubar, estuprar e fazer o que quiser. Porque eles eram nazarenos, com eles podiam fazer o que quisesse. Então isso nos chocou bastante, né? Os cristãos foram muito perseguidos na Síria. Naquele momento, lá na Jordânia, você questionou a Deus, ouvindo horrores de guerra? Porque talvez neste momento, né, pastor, seja muito fácil a gente acreditar que Deus não existe, né, num lugar desse. Eu vi pessoas assim, muito chocadas, até indignadas, não entendendo. Mas a minha experiência com Deus, ela me permitiu também fazer uma leitura da situação. Deus, até nisso Ele está. Não como o autor da guerra, porque se Deus é bom, por que o mal existe? Não sendo essa questão, mas é que mesmo em meio a tamanha dor, tamanhas perdas, Deus ali estava manifestando o amor dele para aquelas pessoas. Chorou muito? Chorei. Foram experiências incríveis. Uma das coisas que me marcou bastante foi as crianças, que tinha muitas crianças, né? Eu ajudava a cuidar das crianças, enquanto membros da equipe foi o Guilherme Naspolini, a esposa dele, a Patrícia. Ele é dentista e ela é médica, e ele atendia as crianças no consultório. Já tive prazer de conversar com ele. Mas que bom. E ela, médica, atendia. Eu ajudava a cuidar das crianças para as mães poderem ser atendidas. E foi uma experiência muito marcante. A segunda foi que o Tiago, aqui de Criciúma, ele foi e deu um curso de corte de cabelo para os homens, para eles terem uma profissão, os refugiados. E no último dia, na formatura deles, eles receberam kits, né, com máquina de corte de cabelo, com tesouras, tudo isso recurso que nós levantamos aqui para levar. E no último dia eles dançaram. E lá é incrível, porque na cultura deles, homem dança com homem, mulher dança com mulher. E eles então, fazendo as suas danças, nos chamaram
para dançar com eles. E eu vi que as intérpretes lá e as mulheres que estavam já lá na missão ficaram muito impactadas com aquilo. Depois eu perguntei por quê. Elas falaram assim, olha, faz muito tempo que eles não sabem o que é se alegrar a ponto de dançar. Que é felicidade. Porque eles estão marcados por causa do horror da guerra, mas essa oportunidade que vocês deram para eles e esse contato com vocês permitiu eles se alegrarem, colocarem uma música no celular e dançarem, nos ensinar a dançar a dança deles. Oportunidade tenho eu lhe trazendo aqui para um papo, pastor. Acabou. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Muito rápido, né? Pessoal te encontra onde? Comunidade Evangélica Luterana Renovada, no bairro Pio Corrêa. Aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma. Fácil. Fácil, muito fácil. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, crentes a Deus ou não, entendendo qual é a sua missão ou o seu chamado, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.